Com Deus não tem esse negócio de andar zigue-zague pela estrada, é pelo caminho, é pelo estreito. As coisas com Deus é no estreito. As coisas com o Senhor é no miudinho. Mas não, igreja, sabe por quê? Uma vida de renúncia dói. Deus ele vai exigir de mim aquilo que vai me custar alguma coisa. Deus ele vai exigir de mim aquilo que eu vou sentir falta. Só que tem pessoas que falam assim: não, mas Deus não quer me ver triste. Ele não quer que eu faça isso. Uma certa feita, uma irmã passou o recado para outra irmã e depois na outra oração, da outra semana, essa irmã pegou e foi jogando direto lá, provavelmente na irmã que tinha passado que Deus tinha mandado. E essa irmã falou assim: Deus não quer me ver triste. Ele não quer que eu largue as coisas que eu gosto. Ele não quer que eu seja assim. Só que ela ficava questionando com Deus porquê das lutas que ela passava, o porquê dos ventos que ela passava. Deus sim, aleluia! Por que dos ventos? Se Deus não queria ver ela triste, por que Deus permitia ela passar os ventos? Por que Deus tinha usado outra serva dele para falar para ela o que ele queria dela, mas ela não queria renunciar? Sabe por quê? Dava prazer à carne dela. Lá em Coríntios fala assim: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que ele está querendo dizer para mim e para você? A palavra? Que eu tenho que ser uma nova criatura, de novos hábitos, uma nova conduta, um novo caráter. Que eu tenho que ser transformada, que eu tenho que ser mudada, que o meu caráter tem que ser transformado. Quando eu estou em Cristo Jesus, se eu estou em Cristo Jesus, quando Zaqueu abriu a porta para Jesus entrar dentro da casa dele, a vida de Zaqueu mudou, porque Jesus falou: ele chegou salvação para esta casa. Amém, aleluia! E não adianta, igreja, a gente querer fazer as coisas da nossa maneira ou querer enganar a Deus. Vamos colocar assim. Porque, se eu não me engano, em Hebreus fala assim, que Deus ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. É verdade, Senhor, aleluia! O que é que tu tem plantado? Talvez você não esteja gostando da sua colheita, mas você já se perguntou o que é que você plantou lá atrás? Você já se perguntou o que é que você plantou, o que você semeou lá de trás? E o que você tem semeado agora? O que é que você tem feito para mudar a tua vida? O que você tem feito para mudar a tua conduta? Mudar lá dentro da tua casa. Às vezes dentro da tua casa tem alguma situação na qual não te agrada, te incomoda, mas você não faz nada para mudar essa situação.
povo de Israel vencer a guerra. Nós não vencemos a guerra sozinhos. Nós não podemos querer fazer as coisas sozinhos. Nós não podemos querer ocupar algo que não é para mim, que não é para você. Nós não podemos querer falar que Deus está, sendo que Ele não falou. Deus fiel, aleluia. E aí? É Deus o culpado? Nós temos que orar mais. Nós temos visto o povo que pouco tem orado. O povo que pouco tem buscado. É raro, igreja. Hoje eu cheguei aqui, estava louvando os hinos da harpa já. E eu vou falar uma coisa para a igreja. Prego em muitos lugares, prego fora do Uberaba. E está sendo raro você ver uma igreja que ainda manda